Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Acho que é quase um conhecimento geral de que os americanos não têm uma alimentação assim muito saudável, né? Ok, mas o que isso tem a ver com aprender inglês? Calma que eu já chego nesse ponto. Existem muitos doces e pratos típicos dos Estados Unidos, e muitos deles a gente importou pra cá, como o brownie. Nesse vídeo então eu vou falar de algumas comidas típicas dos Estados Unidos, contar um pouquinho sobre a origem de algumas delas e falar para você principalmente a forma correta de pronunciar. Ótima oportunidade para você expandir seu vocabulário, ficar com água na boca e passar vontade de comer um monte de doce gostoso. Quem aí nunca pensou em imitar o hábito de acordar no final de semana e comer uma famosa panqueca americana? Claro que para os americanos, panqueca americana é simplesmente panqueca. É mesmo, é? No inglês, então, panqueca fica pancake. E, óbvio, você pode adicionar coisas na panqueca. Por exemplo, honey, mel, frutas, ou no caso, fruits, geleias, jellies, e principalmente algo que é bem específico de lá, o maple syrup, que funciona como se fosse um adoçante. Seria o mesmo que nosso xarope de bordo. What's gross about pancakes with butter and maple syrup? Parecido com os estilinhos das panquecas ou das pancakes, uma coisa que também é muito tradicional dos Estados Unidos é comer os famosos waffles no café da manhã. E sim, a pronúncia não é waffle e nem wafer. Wafer é o biscoito. Se você quer fazer aquela massinha na frigideira, o nome é waffle. Sim, o som tem esse A agudo, waffle. Aliás, olha só que interessante cultura inútil para você. Apesar de ser muito conhecido nos Estados Unidos, o waffle não foi uma criação dos americanos. Ele surgiu na Bélgica na Idade Média. Um cozinheiro doido lá decidiu juntar os ingredientes da hóstia para fazer uma massa e colocou elas numa prensa de ferro. Depois, a Holanda e a Alemanha passaram a produzir os próprios ferros para fazer essa receita e eles tinham uns desenhos de favos de mel, que em alemão se chama Waffel. Não sei se essa é a pronúncia correta, não estou aqui ensinando alemão e sim inglês. Waffel. Get some waffles for you, pancakes, whatever you want. Esse aí o povo da academia curte muito porque é doce e não engorda. Tô falando aqui da manteiga de amendoim. Em inglês, peanut butter. Tem também um outro prato que é servido no café da manhã, mas que é mais comum no sul dos Estados Unidos. Esse prato se chama Biscuits and Gravy. E olha só do que se trata esse prato. Ele é feito de biscoitos salgados e amanteigados cobertos com molho de carne, que seria o gravy do nome. Além disso, vai também um pouquinho de pimenta e uns pedacinhos de bacon e linguiça, com biscoito amanteigado. Bem saudável para já começar o dia. E é um prato que é servido bem quente. Pumpkins and skeleton heads go together like peanut butter and jelly. And make us biscuits with gravy. Vamos sair do café da manhã, ou no caso do breakfast, e falar do almoço, ou seja, o lunch. E do jantar, dinner. Repara bem na pronúncia que não é dinner, e sim dinner. É quase como se fosse um som de Z no D. Dinner. Um dos pratos mais tradicionais de lá é a costela de porco ao molho barbecue. Aliás, você sabia que churrasco em inglês é barbecue? E não é barbecue, e sim barbecue. Pois é, o churrasco lá é bem diferente da forma como a gente conhece por aqui. E aliás, além de significar churrasco, barbecue também é o nome dado à churrasqueira. Aquele tipo de churrasqueira que é meio aberta. Ou seja, o mesmo nome para tudo porque o barbecue do prato também é o molho. É bem confuso, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Essa costela de porco se chama barbecue ribs. Aliás, se você conhece e curte o Outback, você já deve ter ouvido um desses nomes por lá. Me conta aí se você já comeu então esse barbecue ribs antes. Tá com água na boca já aí? Então faz o seguinte, dá uma pausa e lembra de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E também já deixa seu like aí pro YouTube saber que esse conteúdo é interessante e recomendar ele para mais pessoas. Esse daí já apareceu em Todo Mundo Odeia o Chris. Aliás, peraí, eu já fiz um vídeo aqui sobre bordões de séries em inglês, onde eu falava de alguns bordões da série Todo Mundo Odeia o Chris. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir depois. Mas além de Todo Mundo Odeia o Chris, já apareceu também em Big Bang Theory, Friends e muitas outras séries. Eu tô falando do Mac and Cheese. Mac and cheese, então, é um prato bem típico dos Estados Unidos, que é basicamente macarrão com queijo.
E sim, esse sonzinho do N que tem aí no meio é uma abreviação para and. Mac and cheese seria o mesmo que mac and cheese. Aliás, mac é a abreviação de macaroni. Macaroni. E olha só que curioso, esse prato supostamente foi inventado pelo Thomas Jefferson no século XVIII, depois de ter passado um períodozinho lá na Europa. Tudo bem que essa é uma das versões para a criação do prato, vai saber se é verdade mesmo. E se você for para os Estados Unidos, precisa provar um mac and cheese. Want some mac and cheese? Muito consumido no Dia de Ação de Graças, ou seja, o Thanksgiving Day, é o bolinho de carne moída, tipo um quibe assado, que pode ser assado ou defumado, e aí ele é moldado no formatinho do pão. O nome em inglês é meatloaf. Meatloaf. Ele fica bem baixinho e dá para colocar molho, sauce ou ketchup. Não, ketchup não. Ketchup. Ketchup. I like frozen peas and meatloaf and white bread and peanut butter. Agora vamos aos junk foods, ou seja, vamos falar de alguns lanches e comidas bem gordurosas que são comuns por lá. E claro que os hambúrgueres não poderiam ficar de fora dessa lista. O nome fica bem parecido com o português, hamburger, hamburger, ou simplesmente burger. E o frango frito, como é servido nos baldinhos, que é bem tradicional de lá, fried chicken. Fried chicken. Por último também tem os buffalo wings. Buffalo wings. Asas de búfalo? Búfalo tem asas, gente? Não, pessoa. Esse nome é porque o prato tem origem na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. E nada mais são do que asinhas de frango empanadas e cobertas com um molho bem apimentado. Afinal, se tem uma coisa que não falta na culinária americana é pimenta. A hamburger and fries, please. And some buffalo wings. E vamos falar dos meus preferidos, os doces. Sobremesas bem típicas dos Estados Unidos, começando pelos rolinhos de canela. Cinnamon rolls. Cinnamon rolls são feitos de açúcar e canela. E essa sobremesa também é bem comum no norte da Europa, que aliás é onde ela foi criada. Outra sobremesa muito comum é a apple pie. Apple pie, a torta de maçã. E apesar dela ter origem holandesa, é muito consumida nos Estados Unidos. É outro prato que aparece bastante em filmes, séries e desenhos. Tem aquele trançadinho bem característico em cima. I'm going to bring a cinnamon roll to Gran with her coffee. No, Michelle's making her apple pie, so just bring yourself. Gotinhas de chocolate, baunilha, manteiga, açúcar e chocolate. Gente, só vai coisa boa nesse negócio, como que poderia ser ruim? Eu tô falando dos cookies. Aqueles biscoitinhos com gotas de chocolate que inclusive são vendidos também aqui no Brasil. Cookies no plural ou cookie no singular. E como eu falei do brownie lá no começo, não, gente, não é brownie. A pronúncia correta é brownie. Brownie. Essa é uma das sobremesas mais famosas do país. Como que um bolo sem fermento pode ficar tão bom, gente? E não se sabe exatamente como e nem onde ele foi criado, mas se tem certeza de uma coisa muito importante. Ele fica muito bom com sorvete de creme. I'll start making brownies for your mom and dad as soon as I land. Thank you so much. Thank you for the cookies. Aê, você chegou até aqui, então agora é hora da hashtag. Comenta aí com a hashtag tô com um rio na boca de tanto água na boca que deu esse vídeo. E aí, você curtiu essas dicas de hoje? Então faz assim, ó, compartilha esse vídeo aí com um amigo que esteja aprendendo inglês para que ele melhore a fluência no idioma. Lembra que toda segunda e quinta-feira eu tô de volta com mais um vídeo novo por aqui, mas pro canal continuar eu preciso daquela sua ajuda. Deixa seu like aí porque tá difícil o número de visualizações baixo por aqui. Até lá você pode assistir esses vídeos que eu tô deixando aqui do ladinho. Tem também os da descrição e os que apareceram agora há pouco aqui nos cards. See you in the next video!